sabe que a pandemia carregou muito medo, muito estresse, muita ansiedade, muitas coisas que tiraram todo mundo da sua zona de conforto. Eu vejo que o online ele tem um futuro assim muito grande ainda, e formas de se explorar isso de maneira profissional e assertiva. Por mais que aparentemente algumas pessoas acham que afastou, para nós, enquanto equipe, uniu muito. Não tem mais aquilo do extremo silêncio, não tem mais aquilo da música ideal, da roupa ideal, da máquina. Vamos nos mover de acordo com o que eu tenho. Na vida real. Oi, Vivi, bem-vindo ao segundo podcast. Oi, Gê, boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente ao vivo. Hoje numa terça-feira e vamos bater um papo aqui, tomar um café juntas hoje para conversar sobre um tema bastante atual, né, Gê, que a gente tem recebido muitas trocas sobre esse assunto. Já estamos há um ano vivendo essa experiência do Pilates Online e a gente quer falar um pouquinho da realidade desse trabalho, né? De como a gente já se desenvolveu durante esse período e as dificuldades que a gente encontrou e vem encontrando a cada dia. Compartilhar um pouquinho com quem está nos ouvindo, nos assistindo, que também provavelmente deve estar se desafiando nessa área também, né? Que se abriu para a gente essa oportunidade de trabalho, de levar movimento para as pessoas, até de uma forma, eu diria, mais democrática agora, né? Para qualquer canto. Bem verdade. Eu, pessoalmente, me encantei pelo trabalho online. Estou me divertindo pra caramba, assim, em conduzir as aulas. E hoje de manhã mesmo, eu fiquei pensando na possibilidade, assim. Eu moro tão longe da minha família, né? Mas atualmente eu estou dando aula para várias pessoas da minha família, o que me deixa super feliz. Até por isso, por a gente ter se permitido, assim. Então, a minha lista de coisas que são legais, positivas, elas transbordam muito mais do que a lista das coisas negativas. Mas eu quero começar te perguntando, então. Você acha que o trabalho online ele funciona? Ai, ótima pergunta, Gê. Eu acho que sim, né? Eu acho que são dois trabalhos diferentes, obviamente. O trabalho, não dá para você comparar duas situações que proporcionam experiências diferentes, né? O trabalho online, eu acho que ele veio realmente para ficar no sentido de que hoje as pessoas já perceberam que não há desculpas para você se movimentar. Então, aquilo que às vezes a gente tem na nossa cabeça, que a gente tem que ter, são as crenças limitantes, né? Então, eu tenho que ter uma roupa certa, eu tenho que estar num ambiente certo, tudo perfeitamente propício para eu me mover, né? Então, hoje o online, ele quebrou todos esses paradigmas e realmente trouxe um movimento para a vida das pessoas, dentro da casa delas, com a roupa que você tem, às vezes compartilhando o ambiente ali com a sua própria família, fazendo você até se desafiar em relação à sua concentração e tudo mais. Então, eu acho que ele é muito importante nesse sentido, e principalmente porque ele trouxe autonomia, né, para as pessoas. O trabalho presencial, obviamente, tem outros benefícios, porque ali a gente consegue ter um olhar ainda mais profundo sobre aquele corpo em movimento, o próprio acesso aos equipamentos, máquinas, proporcionam outros estímulos, isso é óbvio. Então, não dá para a gente comparar, eu acredito, são dois trabalhos diferentes e não enxergo que um vá substituir o outro. Mas eu acredito que o trabalho online veio para ficar, que o acesso ao movimento de forma online veio sim para ficar. Não para substituir o trabalho presencial, mas para agregar, para ou atender pessoas que estão mais longe, que não têm a possibilidade de estar presencialmente,
ou até mesmo para suprir, às vezes, aquele aluno que foi viajar e não quer parar de se mover, então ele não fica parado totalmente. Então, eu acho que veio para ficar e que a gente precisa se preparar também para esse novo momento, né? Eu acho que, não sei, eu acredito que nesse primeiro momento já não tem ninguém negando a presença do online, né? No começo existiam alguns debates ainda, a gente percebia sobre a eficácia, sobre a não eficácia, se funcionava, se não funcionava. Eu acho que diante da dificuldade, todo mundo se viu na situação de que é o que a gente tem, então vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, eu acho que daqui para frente é necessário aperfeiçoar tudo isso, porque veio para ficar. E você, Gê, você acha que, por exemplo, o trabalho enquanto a valor, né? Isso é um questionamento também que as pessoas fazem, os profissionais fazem para a gente, e é um questionamento também que a gente percebeu por parte dos alunos, né? Não, no nosso caso, não foi a maioria, né? A gente teve uma transição muito tranquila por parte de financeiro em relação aos alunos que estavam disponíveis para uma aula online. Não foi questionado o valor da aula por ser online ou por ser presencial. Mas a gente sabe que para muitas pessoas isso foi uma realidade, desses questionamentos. Você acha que uma aula presencial e uma aula online, elas devem ter diferenças de valor de oferta? Qual que é a sua opinião sobre isso? De jeito nenhum. Apesar do trabalho online, às vezes ele pode ser mais escalável. Então, eu acho que quando uma pessoa está comprando uma hora sua, quero fazer um treino com a Vivi particular. O valor não tem que ser diferente se ela está na sua frente ou se ela tá, vocês estão divididas por uma tela. Às vezes o que muda um pouquinho é se você precisa ir até essa pessoa, é super normal. E se você não faz isso e você atende dessa forma, vou bater ali para você acordar para esse ponto, assim, vou fazer uma chinelada, assim. O seu deslocamento é uma hora do seu dia que não pode, às vezes, ser comercializada, então precisa estar na sua conta pelo valor da hora-aula. Mas eu acho que não, assim. Mas eu vejo também diferentes produtos. Um produto onde eu faço uma gravação e eu posso compartilhar com milhares de pessoas, ela pode ter um custo. Um produto que é oferecido ao vivo e a professora, o profissional, o instrutor, ele tá te olhando e te dando feedbacks, ele pode ter um outro valor. Uma aula que eu coloque ao mesmo tempo, ao vivo, milhares de pessoas, ela pode ter um outro valor. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o que você está oferecendo, né? E a partir daí ter um valor para que isso aconteça. Mas eu acho que não é porque a pessoa não saiu da casa dela e, na verdade, ela até tem uma economia de custos, né? Então, eu acho que tem que ser o mesmo preço, assim, porque eu, Jerusa, não tô. O meu trabalho não começa a valer menos porque eu estou fazendo isso pela internet e não presencialmente. Então, o que você compra é o conhecimento do profissional. E o que talvez tenha que mudar é um professor que tenha muito mais experiência, que se comunique melhor, que tenha uma estrutura muito mais bacana a oferecer. Esse valor tem um custo diferenciado do que quem faz ali com o celular, sei lá, de qualquer maneira, nas coxas. Então, acho que existem diferenças, mas isso não acontece só no online, né? Ele é transferido para o presencial. E ao ouvir você falando a resposta lá da nossa primeira pergunta, se funcionava ou não, você falou um pouquinho da questão de fronteiras, né? E eu queria trazer um ponto que eu acho super interessante. A gente trouxe para treinar de forma online com a gente no estúdio, pessoas que hoje em dia não moram mais no Brasil. E olha como é interessante, assim, a gente descobriu que o valor que a gente cobra aqui no Brasil para a pessoa treinar o mês inteiro com a gente, quando você faz uma conversão, é o preço que a pessoa pagaria para fazer uma aula online fora do Brasil. Por diferença de moeda mesmo, né? Vamos lá, a Libra nesse momento, no dia que a gente está gravando, tá quase 7, quase R$ 8, o dólar tá 6, R$ 7. Então, abre uma oportunidade.
de repente, para brasileiros. Inclusive que, se você tem domínio e fala muito bem inglês, você poderia dar aulas em inglês. E olha que produto interessante. Como a gente não consegue separar o nosso trabalho de oportunidades de negócios, e a gente vê que pessoas que são da nossa área estão super antenadas também, estão sempre na frente, eu vejo ali uma janela, uma oportunidade muito, muito legal. E para fechar essa resposta, eu diria para você que não. Eu não acho que deva mudar o valor, mas eu posso ganhar mais, como aconteceu comigo. Eu tenho algumas turmas que eu tenho bastante alunos inscritos e matriculados. E o meu valor hora-aula daquelas turmas, daqueles grupos, subiu. E para mim está sendo bem interessante. Até por isso que acho que eu estou gostando bastante do online também. Eu concordo com você, Gê. Ao mesmo tempo, eu acho que outras estratégias também, né, podem ser colocadas quando a gente pensa nessa questão do valor, né? Eu acho que o profissional, se ele for considerar justamente isso, essa questão da estratégia, né? Eu falo nós duas, sempre fomos muito estimuladas uma pela outra, pelo nosso próprio ritmo, a fazer do limão uma limonada, a tentar enxergar oportunidades diante das dificuldades. Então, isso é um hábito que a gente tem já na nossa rotina. E então, a gente já, de uma forma até muito rápida, nós conseguimos entender o que poderíamos potencializar dentro do online. A excelência é uma coisa que a gente sempre priorizou no nosso trabalho. Então, se é para fazer, nós vamos fazer bem feito. Então, o trabalho online, ele começou, obviamente, na primeira semana, muito simples. Era o celular, era a nossa cara. E, aos poucos, a gente foi entendendo o que poderia transformar a experiência do online numa experiência realmente de uma entrega maior, né? Justamente porque a gente honra o valor investido pelo nosso cliente, pelo nosso aluno. E a gente sabe que ele está pagando pelo nosso melhor. Então, com o tempo, a gente foi investindo em câmera, em computador, em conexão da imagem com a TV para poder ver os alunos maiores, um espaço melhor dentro da nossa casa, do nosso estúdio, para poder atender essas pessoas, onde, por exemplo, eu posso me disponibilizar, demonstrar, acessar o aluno visualmente, enfim. Então, tudo isso vai de uma forma progressiva, tendo que evoluir também. Não basta, como você falou, eu vou me contentar com online aqui, através do celular, eu quero dar aula para 10 pessoas. Então, por exemplo, você tem turmas de 10 alunos. Eu tenho turmas de 8, 7 alunos. Então, não dá para me comunicar com eles pela tela do celular. Então, para eu ter esse retorno, eu preciso investir. E é isso também que a gente precisa ter sempre em mente. A gente não tem nada de graça, né, nessa vida. Tipo, não adianta você querer cobrar um super valor hora-aula se a sua base de estudos também não é compatível, se a sua entrega profissional não é compatível. E aí a gente fala muito disso, né? Desde da sua prontidão, da sua aparência, são os detalhes ali que vendem o seu trabalho, né? Não é só simplesmente eu acho que a minha hora vale X e ponto. Você precisa dessa dedicação para o seu cliente enxergar esse valor, né? E só fechando esse assunto do valor, eu acho também que se abriu uma oportunidade para quem, por exemplo, quer de uma forma mais estratégica atingir até outros públicos. Então, hoje a gente tem algumas pessoas, né, especialmente nos meus grupos, nos seus, que são bolsistas, são pessoas que não podem pagar o Pilates e, por alguma razão, a gente aceitou nos nossos grupos. Então, olha que legal essa oportunidade do online, até de você levar um trabalho para um público que talvez não possa pagar o valor integral do seu estúdio, mas que faz você ganhar, às vezes, a mesma coisa ou até mais pela sua hora. Então, você consegue não só escalonar para o mesmo público de capacidade financeira, de potencial financeiro, mas você também pode ir para outras esferas de pessoas que talvez não tenham a menor condição, por exemplo, de pagar R$ 20 pela aula, né? Não, tipo, isso já seria muito caro. Então, de repente, você consegue, de uma forma estratégia, levar para outros públicos. Então, eu já vejo que o online ele tem um futuro assim muito grande ainda e formas de se explorar isso de maneira profissional e assertiva e levar o Pilates para outros públicos. Porque a gente viu, né, Gê? A gente já teve muita oportunidade de levar o Pilates
para um público carente. Quando eu falo carente, é carente de movimento, carente de bons profissionais de saúde, bons profissionais de movimento. E a gente viu quantas as pessoas são gratas pela oportunidade de fazer uma aula bem orientada, de fazer, né, uma prática um pouco diferente daquilo que está mais disponível para elas. Então, por que não fazer isso também através do online, né? Sim. E você tocou num ponto que, para mim, eu acho que é bem... Toca lá no fundo, no coração. Porque quanto mais sucesso financeiro eu tenho, mais gente eu posso ajudar, inclusive, que não tem condições de comprar o meu trabalho. Então, a gente realmente não mede esforços e compra, investe, está sempre estudando. Em finais de semana que a gente poderia estar dormindo, descansando, por ter uma rotina super puxada, a gente abre mão para se aperfeiçoar, e quem está do nosso lado sabe que isso é um desejo, e é até o símbolo, né? A logo da TC Pilates, gente, é um catavento e tem um significado oriental que é um lugar onde as pessoas sempre estão em desenvolvimento. Aí, olha, Vivi, quem tá assistindo, a gente viu que ela mostrou a camiseta também. Eu também tô aqui, ó, tô de uniforme também, mas tá aqui, ó. Aqui, para variar, a Gê tá morrendo de frio e eu tô morrendo de calor. Verdade, é os opostos aqui. E quanto mais financeiramente a gente ganha dinheiro, mais a gente pode ajudar e fazer caridade para outros setores. Então, sim, quem treina com a gente sabe que quanto mais a gente ganha, mais a gente distribui também uma parte do lucro. Isso é um valor e é muito legal, porque, por exemplo, a gente trabalha com Garuda também. O método Garuda é assim, um percentual do valor que as pessoas pagam no curso de formação vai para manter creches e escolas lá na Índia, num lugar que precisa muito de ajuda, assim. Então, isso faz parte do nosso estilo de vida. E sim, se você gasta dinheiro com a gente, você está ajudando outras pessoas. É a lei da abundância, né, Gê? Que a gente sabe, quanto mais a gente for abundante nos nossos desejos, na nossa forma de se relacionar com o outro, isso na vida, né? Mais a gente recebe em troca. Agora, falando um pouquinho sobre a realidade das aulas online, né, Gê? Porque a gente conseguiu, assim, eu acredito, eu posso afirmar com toda certeza que a gente teve muito sucesso nesse período de transição, do primeiro lockdown, quando a gente parou de vez, porque a gente conseguiu manter ali 80% do estúdio ativo, né? Então, eu acredito que isso foi resultado, não foi apenas daquela conversa inicial, né, aquela abordagem inicial com os alunos. Acho que foi um resultado do relacionamento que nós temos com eles, desde sempre, mas principalmente da relação de ensino que a gente tem com eles sobre movimento. Então, justamente o fato de sempre estimular a autonomia, então, a gente sempre mandou, né, período de recesso, a gente mandava lá um e-book com práticas para eles fazerem durante as festas de fim de ano. Se o aluno também vai tirar férias por mais um tempo, a gente também proporcionava algum tipo de material para ele não ficar parado. Então, eles estavam acostumados com professores, com uma equipe que encoraja eles a confiar na própria intuição de movimento, a sentir o corpo, a se perceber e se mover. Então, acredito que essa conversão, essa aceitação para o online veio muito a partir da confiança que a gente construiu neles desde sempre. Mas foi tudo muito novo para todo mundo, no sentido que a gente se deparou com uma realidade onde, por exemplo, se abre a câmera e aí tem pessoas que não têm nem colchonete simples para fazer a aula. A pessoa faz a aula no tapete de casa, no chão duro, né? Aí você vai ter uma outra pessoa, por exemplo, que não tem a menor condição de deitar no chão, que é aquele aluno que sempre trabalhou com o suporte da máquina, porque tem restrição de movimento, prótese de quadril, enfim, precisava de toda aquela assistência do professor, mas estava ali disposto a fazer aula porque sabe da importância de se mover, de não ficar parado. Como foi para você, Gê? Assim, quais foram as primeiras dificuldades que você enxergou quando você abriu a câmera e começou a entrar na casa das pessoas, né? Porque foi isso que a gente fez. Elas nos deram licença e a gente entrou na casa delas e tinha que trabalhar com o que tinha lá. E como você gerenciou, assim, as principais dificuldades que você encontrou? Bom, em primeiro lugar, acima de instrutoras de Pilates, a gente é instrutora de movimento e de saúde, né?
Então, algumas adaptações foram necessárias e alguns ajustes, inclusive na aula. Então, eu acho que quando eu tenho acesso às máquinas, às vezes eu não preciso ter um momento da minha aula para trabalhar mobilidade. E lá em casa, eu tive que incluir nas aulas um pouco mais. Então, eu saí um pouco daquela aula tão metódica para uma aula global de saúde. E sem nenhum peso na consciência. Nenhum peso. Eu sei muito, é muito claro para mim o que é o Pilates. E eu sei que essas pessoas precisavam, às vezes, de um trabalho de respiração. Ou teve aulas, teve dias que eu recebi assim, ó, tinha um grupo, sei lá, de 4, 5 pessoas. Primeiro um me mandava, Gê, hoje eu tô muito triste, não vou fazer aula, não tô me sentindo bem. Daí depois o outro mandava uma mensagem parecida, o outro... E eu falei, galera, vem pro horário, e eu fiz uma prática de relaxamento, uma aula de alongamento um pouco maior, assim. Então, houve um olhar muito cuidadoso com as pessoas, e a gente sabe que a pandemia carregou muito medo, muito estresse, muita ansiedade, muitas coisas que tiraram todo mundo da sua zona de conforto. E daí, esse é um ponto que eu acho que foi importante, olhar para o indivíduo, além dos valores que a própria metodologia do Pilates pede, né? Então, precisão, ok, a gente trabalha, a gente busca um alongamento, um movimento bonito, até uma beleza, né? O Pilates carrega muito isso. Ele carrega uma beleza na estética da execução do movimento. Mas isso não foi o mais importante. Para mim, o mais importante era que a pessoa estivesse lá presente. E é muito engraçado isso, né? Porque algumas pessoas que vieram para o online, elas conseguiram se concentrar mais do que quando elas estavam no estúdio. As pessoas que eu conhecia, né? Que eu já conduzia aula. O oposto. Outras tiveram uma dificuldade maior de fazer uma aula através das telas. Então, foi um caminho de descobertas e que eu me permiti dar uma aula com uma almofada sem peso na consciência. Hoje mesmo, hoje eu dei aula onde as pessoas usaram um peso nas mãos. É o que está na periodização hoje do estúdio aqui das aulas online, né? E teve gente que fez com garrafinha de água, teve gente que fez com 2 litros de álcool gel, teve gente fazendo com os próprios halteres mesmo, assim, né? Com os pezinhos. Tem alunos que investiram em toning ball. Mas assim, tá tudo certo. Faça o que você puder com o que você tiver. Mas tira aquela vontade de sair da cama, do sofá. Encontra um ânimo para cuidar da sua saúde. Porque foi fundamental, e hoje as pesquisas já mostram, como é importante se movimentar, inclusive perante um vírus tão forte como esse. Sim, manter, né, a saúde mental e a saúde física em harmonia, né? Eu percebi isso também, que num primeiro momento ali, nos primeiros instantes da pandemia, do fechamento, houve uma comoção meio generalizada no sentido das pessoas terem medo, de não saberem o que ia acontecer. Então, tudo era com muita cautela. As abordagens eram muito cautelosas da nossa parte, porque tinha o medo da nova proposta, de será realmente que eu consigo me mexer sozinho, como eu achei que eu poderia. A gente também tentando entender como acessar o corpo do aluno através do nosso comando verbal, que para nós já não era algo novo, que a gente sempre trabalhou muito bem o comando verbal pela nossa metodologia de grupos. Então, para a gente foi uma transição tranquila, a gente nunca dependeu do nosso corpo para dar aula, a gente sempre trabalhou muito esse comando verbal. Mas ainda assim foi um desafio para todo mundo, né? E uma coisa que eu achei muito positiva da nossa forma de trabalho é que a gente sempre se estimulou dentro da periodização a fazer a conexão do trabalho do Pilates direcionado a uma variável da máquina ou algum posicionamento. Então, a gente se estimulou sempre, por exemplo, no dia de hoje eu preciso trabalhar, por exemplo, com as alças de pés do Reformer. Então, eu tinha que buscar e trazer sempre
né, para o meu trabalho todo o vasto repertório do método, para que justamente nada ficasse obsoleto ou que cada professor se acostumasse ou se acomodasse num repertório que fosse mais agradável para ele de trabalhar e sim pudesse despertar também os desafios no corpo do aluno para cada nova situação, porque a vida é essa, né? Você não vai, a sua vida não fica deitado no reformer fazendo footwork ou trabalho de molas com os braços, porque é uma senhorinha e aí então é mais fácil dar aula para ela. Não, ela vai subir o degrau do ônibus, ela vai descer, ela vai sentar e levantar várias vezes da cadeira, então eu preciso estimular ela também dentro desses desafios, e essa forma de organização do nosso trabalho, da periodização, sempre estimulou o professor a ir resgatando todo o trabalho do método Pilates para que ele não deixasse nada de forma obsoleta, esquecida. E quando a gente veio para o online, nós tivemos então que adaptar essa forma de trabalho, aí como você falou, a coisas mais simples, né? Então, há uma toalha, a garrafinha de água, enfim, uma cadeira. Então, foi muito interessante essa construção de trazer o repertório, e aí eu percebi também o quanto a gente educa as pessoas dentro do próprio método, né? Porque a gente resgata, olha, lembra lá do stomach massage no Reformer? Então a gente vai buscar aquela mecânica da máquina, só que usando uma garrafinha d'água para você deslizar o seu pé. Então, o aluno, ele também percebeu o quanto ele aprendeu sobre o método Pilates, o quanto ele foi educado dentro dessa forma de ensinar. Mas trouxe para a gente, como você falou, muitas outras possibilidades. Eu também senti que o método Pilates ele era a minha base para o trabalho, mas que em muitos momentos eu precisava expandir essas possibilidades de movimento, especialmente pela pressão que as pessoas estavam sentindo. Então, que eu precisava, muitas vezes, desarmar aquele corpo. Eu falo para os meus alunos, o nosso corpo ele foi programado, né? Para estar pronto a qualquer momento para uma guerra. Esse é o nosso sistema mais intuitivo. A gente precisa se proteger, então o nosso sistema está sempre preparado para uma guerra. Então eu muitas vezes começo a minha aula dizendo, respira, perceba que você não está numa guerra, pode se desarmar. Tira todas as suas amarras, né? Se desarme e se disponibilize para esse momento, porque você está bem, você está seguro. Então a gente precisa fazer esse momento de desarmar esse corpo, essa mente, das preocupações, das tensões, para ele se disponibilizar para o movimento. Então, eu senti muito isso. Que no começo não dava para chegar com um trabalho focado só no físico, que eu tinha que desarmar, desconstruir aquela prontidão que era excessiva, para depois conseguir construir algo com um equilíbrio maior, né, com uma conexão maior. Não, e é por isso que, de repente, 2 limões ou 2 laranjas entraram para a nossa programação de aulas e fizeram um sucesso, gente. O simples fato de liberar alguma tensão do corpo usando um limãozinho ali pequenininho e deitando em cima dele, posicionando e se permitindo sentir assim também. Então foram muitos as aulas e os casos que as pessoas fizeram chorando e que fizeram assim... Eu até... Agora, só de pensar, eu já encho meu olho de lágrimas, assim, começo a engolir a saliva só de lembrar. E, assim, ao mesmo tempo eu me sinto super grata de poder ter proporcionado isso. E mais um ponto, né? Como ajudou na nossa saúde também mental, estar fazendo e mostrando como a gente pode... através de um trabalho que muitas pessoas não acham essencial e tal, ajudar centenas de pessoas, né? A gente tem... Se você está ouvindo esse podcast, você não nos conhece, a gente tem 2 unidades em São Paulo e a gente tem centenas de alunos que praticam com a gente aqui. Então, foi uma galera que veio junto e que aceitou e que abraçou a causa e nos passou muitos feedbacks positivos. E cada vez mais, inclusive a pandemia, assim, eu falo a pandemia, as experiências como professora durante a pandemia me fizeram reforçar ainda mais o que a gente já acreditava, que é essa necessidade de você conhecer as potencialidades do corpo humano, né?
você se especializar em métodos é extremamente relevante e importante para você ser bom em alguma coisa, né? Você precisa focar o seu trabalho. Qual é a sua linha de trabalho? Mas dentro da sua linha de trabalho, você expandir o seu conhecimento e você saber que existem outras formas. Isso, na verdade, a gente fala, parece que é uma coisa que está no livro, mas é intuitivo, né? Basta você perceber o seu corpo. Se a gente fosse programado para fazer uma coisa só, a gente não seria tridimensional, a gente seria, né, só num único plano de movimento, a gente ia ser um robô, uma Barbie. E não, a gente tem essa potencialidade de ser tridimensional e ao mesmo tempo de ser conexão e de produzir muita força e de ser ágil e de ser flexível. Então, se a gente pode ser tudo isso, nós temos que estimular tudo isso também. Né? Claro que dentro ali da sua linha de trabalho, é importante que você explore também, né? Que você vá encontrando novos caminhos, né? Para os seus alunos, para o seu próprio corpo em primeiro lugar, para você se sentir, para você se perceber, mas que você tenha um leque de trabalho que possa realmente favorecer mais ali a sua conduta em aula, né? Que possa, eu falo, as caixinhas de ferramenta, né? Que a gente tem que ter essas caixinhas de ferramenta. Então, e a cada momento eu vou acessar uma ou outra, então toda essa bagagem profissional ajuda muito na hora de você trabalhar simplesmente com um outro ser, porque a gente sabe, né, Gê, o aluno não chega no estúdio perguntando qual é a nossa formação em Pilates ou em Garuda, ou qual é a marca da máquina que a gente usa, ou se é um Pilates X, Y ou Z. Ele chega com uma dor, não uma dor física, mas um problema, é a dor dele. Ou ele quer se desenvolver melhor fisicamente, ou ele tem uma dor real, ou ele tem uma questão de estresse muito grande, então ele foi recomendado uma atividade física. Ele quer resolver aquele problema, e ele acredita que você, profissional, tem a ferramenta para resolver aquele problema. Então, se você, de repente, mudar um pouco a proposta, resolvendo o problema dele e sendo honesto com aquilo que você está propondo, isso é extremamente importante. Então, olha, a gente vai fazer um pouco disso, um pouco daquilo, ou hoje vamos fazer puramente isso. Resolvendo o problema dele, você está cumprindo o seu dever profissional, né? Então, isso é super importante. A pandemia reforçou muito isso para a minha atuação, assim. Realmente o que você falou, às vezes você chega preparada na aula para uma, tipo, eu já preparei uma aula bem pura de match, e você percebe os alunos ali 5 minutos tentando dizer alguma coisa que eles nem sabem o que é, e aí você já entende a mensagem, você já tem que recalcular aquela rota daquele dia. Então, é mais ou menos isso. Vou falar de 2 pontos que tem a ver com o que você estava falando, que eu deixei anotado enquanto eu te ouvia, mas assim, realmente periodizar, organizar as nossas aulas e ter um pré-roteiro antes foi muito importante, porque a gente fez essa transição rápida. E daí, quero só explicar um pouquinho o que acontece em bastidor, porque isso não é... A gente não conta muito, né, para as pessoas. E como esse podcast é Pilates na vida real mesmo, o que acontece, acho legal a gente ser sincera. A gente tem uma programação, gente. O professor sabe aonde vai, durante esse mês, estruturar e organizar as aulas dele. Claro, com liberdade, que se precisar ajustar, como a gente falou, se aquele dia o meu aluno não pode fazer isso ou aquilo, total liberdade, porque a gente confia no profissional que está na condução ali, né? Que escolheu o roteiro do Waze para onde a gente vai chegar. Mas isso ajuda muito a gente a, por exemplo, explorar ao máximo. Se eu tenho que dar uma aula numa cadeira, eu vou organizar uma aula inteira com transições, com fluidez, com tudo isso na cadeira. Então, essa é a primeira dica que eu quero passar para profissionais do movimento. Peguem uma cadeira e explorem todas as possibilidades. Você pode fazer exercício sentado nela, você pode se inclinar nela, você pode ficar atrás da cadeira e apoiar suas mãos em cima do apoio das costas, você pode colocar suas mãos no assento da cadeira, você pode deitar o aluno e pôr os pés em cima, e aí vai, assim.
porque a nossa criatividade, as mentes por aqui fervem, assim. Isso é muito importante para que você realmente faça uma aula gostosa, porque isso fala muito sobre a sua aula. Se existe uma pré-organização, se existe uma preocupação em todos esses ajustes, essa troca, que a gente costuma falar muito que é o costurar da aula, né? Uma aula gostosa, o professor sabe para onde vai levar os alunos e caminha com os exercícios com muita fluidez, que é um dos princípios do método, né? E o segundo ponto, eu esqueci. Tava só na minha mente, eu esqueci que eu ia falar. Mas... Estava falando da periodização dos planos de aula. Os planos são feitos para serem ajustados, né? Mas são esses planos que dão para a gente uma tranquilidade, né? Esse planejamento de aula dá uma tranquilidade e uma confiança para você, inclusive, ter mais tempo e disponibilidade durante uma aula de entender o seu aluno em movimento. Então, se eu estou preocupada com qual será o próximo exercício ou sequência que eu vou aplicar, eu não estou efetivamente olhando para o meu aluno, né? Eu estou pensando na estrutura de aula enquanto ela está acontecendo. Isso não quer dizer que eu não vá mudar as coisas durante a aula, mas quem vai dizer isso é justamente a análise que eu estou fazendo daquele aluno e daquele corpo em movimento, né? A fluidez é extremamente importante, a gente preserva muito, porque a gente acredita que ela traz prazer em movimento. E uma das primeiras coisas que a gente quer trazer para o nosso aluno é prazer em movimento. Isso não quer dizer que vai ser uma aula de relaxamento, não quer dizer que vai ser uma aula de massagem, absolutamente. Mas é justamente fazer com que ele encontre as potencialidades dele em movimento. Então, se eu puder fazer uma adaptação, rodar a perna um pouco mais para fora, se eu puder afastar um pouquinho, se eu puder... pequenos ajustes, que aí o seu conhecimento técnico, né, de biomecânica, de integração de movimento, vai te dar essa ferramenta. Se eu puder ajustar isso e o movimento dele sair muito mais agradável, ele falar, consegui, melhor. Porque se ele ficar sempre ali no bloqueio do, eu não consigo, é como se eu estivesse martelando na cabeça dele. Eu tenho que chegar lá no movimento da professora e eu não consigo. Então, eu vou sempre conflitar. Agora, se eu vou por outros caminhos, vou dando coragem, vou fazendo ele gostar de se movimentar, ele mesmo vai sabendo, vai aprendendo a lidar, né, com aquilo que o corpo dele ainda não está preparado para fazer. Ele acolhe aquela, não seria uma frustração, mas ele acolhe aquela dificuldade e ele ajusta a própria rota e vai por outro caminho, né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz e que o plano de aula nos ajuda a construir. Sim. Você lembrou que você ia falar? Não lembrei, mas eu quero falar mais uma coisa do online que foi muito legal que aconteceu com a gente, de oportunidades. Nesse momento, a gente tem uma prof que nem mora mais em São Paulo e, por exemplo, está na nossa grade. A prof. Paula, que durante a pandemia mudou para a Itália e agora lá da Itália continua trabalhando com a gente. E também a Bruna, que morava no Brasil, mudou para os Estados Unidos e tem dado curso na nossa grade. E ela está lá estudando com americanos e, ao mesmo tempo, a gente tem essa troca semanal e essa... assim, eu acho que o online, por mais que, aparentemente, algumas pessoas acham que afastou, para nós, enquanto equipe, uniu muito, muito mais. A gente está fazendo reunião toda semana, a gente está conversando mais entre as pessoas do time. Eu acho que fortaleceu o nosso time. E deu uma liberdade também geográfica até de repente, quem mora longe, não mora em São Paulo, mas quer trabalhar com a gente, manda currículo que quando houver possibilidades a gente pode, de repente, contratar, assim. Isso antes nem passava pela nossa cabeça, né? Já teve meses que, num mês, a gente foi trabalhar em 4 estados diferentes da curso. E agora a gente tem uma turma que a gente tem pessoas do Brasil e de fora dele. Final de semana mesmo, a gente estava com um curso com 4 países diferentes. Então, tem umas coisas tão legais que o online proporcionou que nem dá para mensurar, né? Gê, e o que você acha, por exemplo... de tudo que o online tem proporcionado e transformado, tanto na atuação do professor, quanto
na presença do aluno numa aula? O que você acha que vai ser produtivo trazer para o presencial? Então, o que a gente aprendeu com o online, tanto o aluno quanto você acha que tanto o professor quanto o aluno? Você acha que vai ser válido trazer esse novo ponto de vista ou essa nova forma de trabalhar para o presencial? Assim, o que você consegue correlacionar de bom que, inclusive, vai ajudar no presencial? Autonomia. Eu acho que as pessoas, elas não precisam ficar tão dependentes do nosso toque quando elas se executarem. Eu acho que a gente entregar a responsabilidade para a pessoa, isso foi uma coisa que a gente sempre trabalhou, mas que agora ficou ainda mais forte, assim. Ela está fazendo um exercício na máquina, eu agora estou gravando hoje aqui da nossa unidade de Perdiz, então na minha frente tem um monte de reformers aqui. Eu acho que ela não precisa ter a mão do professor tracionando, puxando, o famoso hands-on lá que a gente tanto fala, se a gente conseguir, através do comando verbal, entregar responsabilidade e segurança na execução do exercício. E quando ela está fazendo aula online, ela não precisa ficar olhando para a tela. O professor tem que ter um comando verbal. E eu acho assim, ó, eu, Jerusa, melhorei anos-luz a minha forma de comunicar, assim. Deu um boom, assim. Foi da mesma forma que o mercado online diz que ele acelerou 5 anos em 5 meses. Eu acho que a minha forma de se comunicar também aconteceu isso, assim. Eu tô mais assertiva, eu tô com uma condução mais legal, assim, para os alunos. E eu acho que essa habilidade, essa evolução que nós, professores, tivemos no comando verbal, ela precisa vir para a condução das máquinas, e você tem que estar ali como maestro, assim, você professor, tá? Se você está me ouvindo e você é um instrutor do movimento, não é você que tem que ficar mexendo nas molas e adequando, você tem que dar liberdade para o seu aluno, a aula tem que ser fluida e talvez menos mão, assim, eu sei da importância da mão e talvez um monte de gente vai ficar brava e me ouvir e falar assim, como assim? Mas eu acho que uma aula onde você estimula movimento, ela não depende, ela não precisa do movimento do professor para que você execute melhor, e sim do seu conhecimento corporal. Então, talvez, eu usei o termo autonomia, mas talvez seja consciência corporal, sabe? Mais profunda, mais interna, mais consciente, ou inteligência motora. Acho que a gente proporcionou inteligência motora para os nossos alunos. Eu percebo, né, uma menor dependência hoje da figura do professor. Claro que o professor, ele é o condutor, ele é quem direciona, quem te dá o caminho, mas uma coisa que me incomodava quando eu comecei a trabalhar com Pilates há alguns anos atrás, enfim, 12 anos atrás, que existia um padrão, né, por exemplo, de atendimento, onde eu fazia toda a parte de montagem do estúdio para o aluno. Então, eu punha a alça no pé dele, eu tirava a alça do pé dele, eu pegava a caixa. E era isso para, naquela época, 3 pessoas por hora, 8, 9 horas por dia. Então, quantas caixas eu levantava, quantas molas eu puxava. E quem estava lá para fazer o trabalho era um aluno, mas isso fazia parte de um padrão de atendimento assistencialista excessivamente, no qual era vendido o método, né? Então, a gente se sentia realmente como na função servindo. mesmo. Você estava servindo, era um padrão de qualidade. É como se você era uma atividade, exato, por ser uma atividade mais elitizada, então eu tinha que estar ali, né? E aí, com maturidade, conhecimento, estudo, você vai vendo que não, o valor daquilo está justamente na minha capacidade de conduzir a jornada daquele aluno na aula da melhor forma, de forma assertiva, mas colocar ele em movimento. Então, a gente já vinha trabalhando, né? Não é novidade para quem acompanha o nosso trabalho, que a gente, claro, prepara a sala inicialmente, deixa tudo pronto para que o aluno vá manusear e pegar, mas é o aluno que troca a mola, a gente orienta como ele vai colocar as alças nos pés, tirar as alças do pé, como ele levanta, como ele desce a barra de pés, e tudo isso ajudou também durante o trabalho online, porque o aluno já estava acostumado um pouco a se virar. Mas eu acho que agora eles estão ainda menos dependentes
como eu falei no início da nossa conversa, né? Daquele ambiente perfeito para tudo acontecer. Então, não tem mais aquilo do extremo silêncio, não tem mais aquilo da música ideal, da roupa ideal, da máquina. Vamos nos mover de acordo com o que eu tenho. E o professor sendo o condutor. Obviamente, com a experiência presencial, ela contribui, né? O ambiente, o cheiro da sala, a luz, tudo isso é pensado, tudo isso é preparado para melhorar a sua experiência. Mas os alunos estão, eu acredito que mais disponíveis agora para dentro, né? Então, menos fora e mais dentro. Então, acho que isso vai ser uma questão muito bacana que vai perdurar aí dentro do nosso trabalho presencial. Perfeito, viu, que você falou. E eu lembrei de quando eu, como uma meditadora, fico lembrando, assim, de não tão experiente na meditação, eu achava que eu tinha que ter o incenso ligado, a minha cadeirinha de meditação para um ambiente extremamente silencioso para poder meditar. E não, gente, é totalmente o oposto, assim. Talvez você tenha conseguir meditar no metrô de São Paulo lotado e tá tranquilo e conseguir, apesar de todos os ruídos que estão à sua volta, você conseguir ter esse momento. A prática é mais ou menos assim. E é muito importante a gente bater nessa tecla e falar que isso não é preguiça do professor de não estar mais colocando a mola no pé do aluno. Não, conforme o aluno vai evoluindo, para ele fazer um teaser, ele tem que conseguir puxar a mola e chegar naquela posição. Então, é um bem que a gente faz para o aluno que não pode ser confundido com preguiça. Porque sim, a gente sabe que tem professores que são, infelizmente, eu não posso... Eu tento colocar na cabeça de todo mundo que estuda e se forma com a gente da importância do nosso posicionamento. Então, o professor não fica encostado numa máquina ali, segurando a máquina. Não tem nada a ver com isso, gente. Mas sim, dar experiências, proporcionar caminhos que a pessoa realmente se desenvolva e avance em tudo isso. Vitor, chegando já, batendo quase 1 hora. Deixa eu só ler, eu queria ler um comentário aqui, tem vários comentários legais, quero deixar um beijo para todo mundo que está ao vivo aqui com a gente, alunos do estúdio, professores que já fizeram cursos junto com a gente, mas tem um comentário aqui de uma pessoa bem especial, que é da Aida, é nossa aluna, ó, de longa, longa data, ela está participando aqui da nossa live ao vivo. E eu estou muito feliz até por você estar aqui com a gente, Aida. E ela deixou um depoimento bem bacana. Então ela fala que realmente, e ela é a nossa aluna, gente, não é fake. Realmente a comunicação verbal e acompanhamento pelo vídeo é fundamental. Para o professor que não souber comunicar claramente o que espera do aluno, a aula fica cansativa e chata. Ela continua, o professor precisa efetivamente estar em sintonia com o aluno, isso tudo vocês já faziam, é introspectivo. E que esses detalhes estimulam ainda mais o trabalho. Aida, obrigada pelo seu depoimento. Que bom, a gente fica muito feliz. A Aida acompanhou a nossa carreira desde quando a gente era inexperiente e acompanhou toda a nossa evolução, assim. E eu acho que essa sua gratidão que você sente é parecida com a minha, assim. Dela ter confiado na gente e evoluído junto com a gente. O Pilates que ela fazia há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, não é o mesmo, assim. Hoje em dia a gente tem outros corpos, outras mentes e a gente amadureceu muito na técnica. Então, obrigada pela sua confiança de estar caminhando ao nosso lado e evoluindo junto. Obrigada mesmo. E é um agradecimento que a gente quer estender a todos os alunos e professores que caminham junto com a gente já há muito tempo. A gente tem outros profissionais também da área que estão sempre juntos, a gente está sempre estudando. Ainda vamos voltar o foco para vocês. E a gente está sempre junto estudando e é exatamente isso, né, Gê? A gente não tem que ter vergonha da nossa trajetória, da nossa caminhada. Todo mundo um dia começou, todo mundo um dia teve o seu primeiro dia, teve a sua primeira experiência por um ponto de vista de determinado método, de determinada forma de movimento. E eu falo, faz parte do seu amadurecimento profissional você encontrar também a sua personalidade profissional.
Uhum. Então, você vai ter pessoas que têm uma personalidade que são um pouco mais metódicas, que gostam de seguir uma linha reta e que seguem, enfim, um trabalho muito, como eu vou dizer, já descrito, assim, uma coisa bem, bem correta, assim, e outras pessoas que precisam de uma liberdade de atuação, que precisam se correlacionar com o corpo do outro para poder entender o trabalho que vai fazer. Tudo isso faz parte da sua personalidade, né? A gente conhece muitos profissionais que têm formações em várias metodologias e agregam muito, outros que já são super especialistas em determinado assunto e que também falam com muita profundidade e propriedade. Então, qual é a sua personalidade de trabalho? Né? O que você faz? Qual é a sua assinatura? Quando alguém olhar e ver alguma aula, ou alguma, até posts, enfim, a pessoa vai falar, isso daí tem cara de GVV, isso tem cara de TC Pilates. Então, qual é a sua cara? E o seu público vai te encontrar. Então, se de repente você não está, por exemplo, você quer trabalhar com, você fez uma especialização em Pilates para obesos. Aí você fala, nossa, mas eu não tenho esse público. Mas então, vai atrás desse público, se especialize, se é aquilo que você gosta, fale para eles, procure esse público e vai naquilo que você acredita. Agora, não tente se encaixar naquilo que, né, você fica batendo a cabeça, né? Tá na moda. No que tá na moda. Então, assim, não tô dizendo que o que tá na moda não serve. Alguma coisa vai servir, alguma coisa vai complementar, você vai avaliar, mas você precisa, e assim, a gente fala até por experiência, né, Gê? Quantas vezes a gente já foi apresentado a alguns projetos? Eu lembro de um que a gente fez uma reunião que era uma máquina, não tinha a ver com Pilates, era outro trabalho. Você vai lembrar disso, eu só não vou falar o nome, porque eu não sei se tá no mercado ou não. Mas era uma máquina que era um trambolho, assim, era quase o tamanho aqui da sala da minha casa. E tinha um trabalho que era até legal, tinha umas molas e você se, né, pendurava e tal, e tinha um trabalho de core e tal. E a gente achou aquilo muito legal e a gente começou a se empolgar e de repente a gente falou, nossa, mas peraí, a gente está indo para um caminho que não tem nada a ver com o que a gente está trilhando ou para onde a gente realmente quer ir. Então, isso é muito legal, mas não vai servir para o meu público, não vai servir para a minha equipe, tá conflitante. Então, a gente, não, é legal, mas não serve para o meu trabalho, não faz parte da minha personalidade. Então, profissionais, é importante encontrar isso. E eu digo outra coisa também. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu pratico várias modalidades. Mas eu não misturo as modalidades dentro do meu trabalho. Então, não é porque eu gosto de musculação, e eu gosto de musculação. Inclusive, até comentei com a Gê no pessoal que eu estou sentindo muita falta de fazer, de frequentar a minha academia. Não é por isso que eu vou transformar a aula que eu ministro de Pilates em uma musculação. Porque ali não é a minha atuação. Eu não entendo nada, inclusive, de musculação. Eu tenho um professor que me orienta. Não é porque eu gosto de corrida que eu vou transformar minha aula, todas as aulas, numa preparação de corrida. Então, não confunda o que você gosta de praticar, aquilo que você tem para você como prática, com aquilo que o seu aluno precisa e com o seu trabalho. Não confunda isso. Ou que ele está comprando, né? Porque e a gente vê, né? Uma coisa que é fácil a gente escorregar. Então, eu nesse momento estou fazendo um curso de reeducação postural. Eu não posso trazer todos aqueles conceitos que às vezes são até conflitantes com o Pilates em algumas questões para a minha aula de Pilates. E a cada final de semana ou a cada mês que eu vou descobrir uma nova coisa, transformar a minha aula numa nova atividade. Porque o aluno, na verdade, ele comprou uma coisa e você precisa entregar aquilo que o seu contrato se propõe a fazer. Mas acho que esse assunto vai ficar a gente já vai ter o gancho. Largar o anzol para o próximo episódio, hein? Inclusive, se você está nos ouvindo, deixe seu comentário sobre assuntos que você quer ver. E a gente vai falar aqui de olhos e de coração aberto. Vocês sabem que esse é o slogan do nosso podcast, Pilates na vida real. Vi, obrigada. Foi um prazer conversar com você. Em breve, talvez a gente consiga gravar isso no mesmo ambiente, mas por enquanto, por segurança, a gente está gravando em ambientes separados. Então, beijo. Beijo, Gê. Obrigada. E obrigada a todo mundo que participou, hein? Os comentários. Amamos, amamos. Até mais. Beijo, tchau.
Tchau!